onde Deus habita. Eu acho que precisamos saber com clareza onde Deus habita. Hoje, não temos que olhar para o passado. O cristão é aquele que anda pela fé. E quando andamos pela fé, o nosso olhar é para frente. Não temos que ter o olhar da mulher de Ló. Ela olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal. Nós temos que olhar para frente. O olhar da fé é um olhar que olha para frente. Ele não fica perdido nos milagres do passado, mas ele olha para frente. Hoje estamos no tempo do Espírito Santo, o qual habita em nós. Ele está em toda parte. Davi percebeu isso já na sua época. Ele disse: de onde me fugirei do teu espírito? Se eu for nas cavernas mais profundas, ali tu estás. Se eu for no céu, tu estás. Se eu for na sepultura, ali tu estás. Davi percebia que o Espírito de Deus estava em toda parte. Ele não tinha como fugir da presença do Espírito de Deus. Hoje, o Espírito de Deus está presente. Ele não está somente, unicamente no lugar. Nós temos que firmar esta convicção. O Espírito de Deus não está unicamente com os privilegiados, aqueles que conseguiram se encher de dons, mas ele está disponível a todos. Então a pergunta básica hoje: onde Deus está? Onde Deus habita? Eu faço frente a isso porque é um espírito igrejeiro hoje, um espírito institucionalista, que não ensina devidamente onde Deus está. Pois focam nas quatro paredes, e eles têm a chave dessas quatro paredes. Quem? Os teólogos. Igrejas, instituições são obras humanas, obra de teólogos, homens preparadíssimos. E eles têm a chave da verdade. E eles querem ser o manto, porque eles são os divulgadores, os conhecedores profundos da palavra. Mas querem a chave, querem o poder nas suas mãos. E não ensinam o povo. Se você ler Mateus 23, você vai ver que todo ele, Jesus está falando dos chefes espirituais,
que querem ser chamados de chefe. Lá você vai ver, não chame ninguém por chefe. Que querem ser chamados de pai, não chame ninguém de pai. Pai, você tem um, é Deus. Mateus 23. Leia esse capítulo. Mas eles querem ser chamados de chefe, de guias, pastores, mantos, os cobridores. Fazem o povo necessitar deles. E o povo, dessa maneira, fica cativo das suas cadeiras, dos seus lugares. Acham que Deus está somente onde eles estão. E vão lá. Quando pelas Escrituras nós podemos ver 2 lugares perfeitamente onde Deus habita. Vou ser breve aqui para que você perceba. Deus habita em 2 lugares. Em você e em mim, em nós. E Deus habita nas Escrituras Sagradas. 2 lugares onde nós podemos encontrar Deus. Nas Escrituras Sagradas, em você e em nós. Então a coisa fica simples. Pois Deus habita em sua palavra. É na palavra que nós vamos também encontrar o Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus está na palavra. O Espírito de Deus está na palavra. Jesus disse isso, mas a gente não presta atenção. A minha palavra é Espírito. A minha palavra é Espírito. Jesus falou isso. E vida. Aí está Espírito. Depois, esse mesmo Espírito que está na palavra, quando você se alimenta da palavra, ele entra em você e ele vai iluminar a palavra. Aí é quando vamos entender Jesus Cristo, quando ele disse: se o meu Pai não trouxer vocês a mim, de maneira alguma vocês me encontrarão. Aí está o lugar onde vamos encontrar Jesus Cristo, vivo, na palavra. É aí que vamos encontrar Jesus Cristo, na palavra. Na palavra está o Espírito. E depois que a gente se alimenta da palavra, o Espírito está na palavra, passa a habitar em nós, o Espírito Santo. Agora que ele está em nós, quando nós voltarmos à palavra, ele vai iluminar a palavra. Ele vai trazer Cristo para dentro de nós. E quando isso acontece, nós nos tornamos em novas criaturas. Por que nova criatura? Porque agora Cristo estará internalizado dentro de nós, revelado, testificado como um testemunho do Espírito Santo. Aí teremos os 2 conosco, o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, e Jesus, revelado pelo Espírito da palavra. Isto é a nova criatura. Aí o Cristo sai da palavra escrita e vem habitar dentro de nós. Aí seremos novas criaturas que Jesus colocou como os cidadãos do reino de Deus. É um ensinamento pessoal que leva à comunhão pessoal íntima
com Deus. Isto vai nos conduzir a uma intimidade com Deus, a um relacionamento pessoal com Deus. O povo tem que aprender isso. Um relacionamento pessoal com Deus. E isto vai levar a você a aprender a andar na presença de Deus, sem depender de homens. Aí nós vamos aprender o que João diz. Vocês não precisam mais ser ensinados. O quê? Vocês não precisam mais ser ensinados. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. E o Espírito de Deus que habita em você, ele ensina todas as coisas, porque ele sabe todas as coisas de Deus. Você não precisa mais de mestre, pois o teu mestre habita em você. E o teu mestre ilumina as Escrituras para você. O teu mestre traz Cristo vivo para dentro de você. E você vai dizer como Cristo agora: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Agora você sabe de que espírito você é. Agora você sabe que espírito, acende a luz, que espírito você é. Agora você sabe de que espírito você é. É importante a gente saber de que espírito somos. Isso é muito importante. Jesus disse certa feita para os discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são? O que é que estava acontecendo? É que a mente dos discípulos se preocupava com as coisas dos homens, com as coisas do mundo. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois? Enquanto ele disse a minha parte, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus sabia de que espírito ele era. Assim nós temos que saber de que espírito nós somos. E a linha aí é clara. Somos do espírito da Escritura Sagrada, o espírito dos Evangelhos. Por isso que temos que conhecer a mente de Cristo primeiro. E a mente de Cristo você vai conhecer nos Evangelhos. Uma das indicações de Paulo foi essa: tenha a mente de Cristo. Mente de Cristo não é mente dos homens, não é mente de teólogos. Então nós podemos ver onde agora encontrar o Espírito de Deus e recebê-lo dentro de nós. Nós vamos encontrar o Espírito de Deus quando nós lermos, ouvirmos as Escrituras Sagradas. E hoje é tão fácil. Hoje nós podemos ter as Escrituras num pendrive, baixar no pendrive, colocar no pendrive e pormos no nosso carro, pormos numa caixinha de som. E quando esperamos um ônibus, nós podemos estar ouvindo as Escrituras. Quando vamos no médico, podemos ouvir as Escrituras. Enquanto viajamos, podemos nos encher do Espírito de Deus. Nós vamos nos encher do Espírito de Deus como? Ouvindo a palavra de Deus, pois Deus habita na sua palavra
O Espírito dele habita na sua palavra. Assim estamos localizados. Nós sabemos onde buscar o Espírito de Deus. Na palavra. Não fiquemos atrás de nos encher do Espírito. Um Espírito que a gente nem sabe como. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. O cara olha, mas como que eu vou encher? É um fantasma. Muitas vezes eu ficava querendo me encher do Espírito. Fechava os olhos e encher do Espírito. Mas a Escritura é tão clara. Mas guiado por homens, eu perdi o rumo. A minha palavra é Espírito. Você vai encontrar o Espírito onde? Na palavra. Lugar onde Deus habita na sua palavra. E depois que encontrarmos a palavra, o Espírito está na palavra. Meditando na palavra, o Espírito vem para dentro de nós. Agora o Espírito está dentro de nós. O Espírito da palavra, da vontade do Pai. E agora esse Espírito vai nos iluminar a palavra. E vamos progredir no conhecimento da palavra. Porque o Espírito sabe tudo de Deus. E não precisa que ninguém vos ensine. João, não precisa que ninguém vos ensine. Por isso é dito em Apocalipse 5:10 que você e eu, nós somos sacerdotes. Estas coisas não são nos ensinadas, que nós somos sacerdotes. Se lemos as epístolas de Pedro, nós vamos ver que somos sacerdotes eleitos, mas ninguém nos ensina que somos sacerdotes. E como tal, nós reinamos nesse mundo. Apocalipse 5:10. Ninguém ensina essa autoridade. E Jesus disse: vocês têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões, porque vocês têm autoridade sobre toda a força do inimigo. Veja, isso está ao nosso alcance, mas são promessas que nós não nos apossamos. Ficamos atrás de 4 paredes, buscando a Deus, quando Deus disse: não habitarei mais em 4 paredes. Não habitarei mais em 4 paredes. E aí vai aparecer a figura do verdadeiro adorador. Os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Você não vai mais adorar a Deus naquele monte, nem naquele outro monte. Você não precisa ir até Jerusalém para adorar a Deus. Agora você encontrou hoje onde Deus habita, nas Escrituras Sagradas. E depois, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Aí está a habitação de Deus. Não habitarei mais em templo feito por mãos de homens. Está na Escritura. É com esses ensinamentos que nós vamos ter e aprender sobre a presença de Deus e andar na sua comunhão, aqui neste mundo, sem depender de homens. Eles querem ser o manto, eles querem ser os guias, mas o nosso guia é o Espírito Santo. E a nossa base profunda são as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, a palavra, que é Cristo. Como o Espírito está na palavra, esse Espírito, depois que você pôr a palavra dentro de você, e a palavra é Espírito, vai passar a ser o seu mestre, o seu orientador. E você não vai precisar mais de homens que te ensinem. Pois quem vai ensinar os homens agora é o Espírito Santo, que nos foi dado
e agora pode habitar dentro de nós. É uma boa nova, né? Valeu, né? Então Deus habita onde? Nas Escrituras Sagradas e em nós. Não habitarei mais em quatro paredes, obra feita por mãos de homens. E você agora tem o Espírito Santo. Não precisa mais que ninguém lhe ensine. Você não precisa de mantos humanos, porque Ele sabe todas as coisas. Ele habita em você. Leia a Epístola de João, você vai encontrar essas palavras. Senhor, obrigado por essas palavras que apontam o lugar onde nós encontramos contigo, nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos. Ali é o começo. Para termos a mente de Cristo e vermos o poder de Deus, que Ele entregou em nossas mãos, nos dando autoridade sobre toda a força do inimigo. E agora temos o ID, nossa mão, para irmos a toda parte do mundo. E nosso universo, no nosso contexto, na nossa rua, onde andamos, onde trabalhamos. Aí está o nosso universo. E anunciar. Esse lugar onde vivemos, as Escrituras Sagradas e o Espírito de Deus que passa a habitar dentro de nós. 2 lugares onde Deus habita, em nós e nas Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus Cristo, agora nós quebramos todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade. Sai dos nossos corpos, sai do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, nossas mãos, pés, pernas e braços. Todo espírito de infecção e morte sai de nossas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, medo, sai de nossas vidas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossas vidas e de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.